Graças a paz, amados irmãos e irmãs, estamos felizes de estar aqui e compartilhar mais um conteúdo para a edificação de vocês. Mas eu queria trazer para vocês uma novidade, né? Na verdade, estamos aqui querendo potencializar as obras na nossa comunidade. Estamos aqui querendo fazer, nesse momento, um investimento na parte do som e estamos disponibilizando aqui o QR Code para que os irmãos possam fazer doações via Pix. Então, não vai ser muito complicado, você vem não com a câmera do banco, tá? Você vem com a câmera do celular, né, aquele Google Lens, e você vai, clica, né, no QR Code e acessa esse link que também vai estar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder fazer a sua doação. Então, que Deus abençoe você, que esse momento seja um momento de edificação para a sua vida. Ouça essa mensagem até o fim e não se esqueça também de contribuir com a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Irmãos, que bom, né, a gente estar juntos. Que bom a gente estar adorando, que bom a gente estar louvando com letras tão maravilhosas, canções maravilhosas, e falar muito para nós. Eu estava lendo aquelas letras, né, dos hinos que foram cantados aqui nessa noite, e algo que eu estava pedindo a Deus ali, sentado, é que eu viesse a praticar aquilo que eu estava cantando ali. Amém? E a gente viesse ser, e nós viéssemos ser verdadeiros adoradores. Adorando a Deus a cada instante, a cada momento. Imaginando nas palavras faladas, né? E as palavras que nós ouvimos nessa canção, esse texto que foi lido agora por Laís, imagina bem. Então, algo que eu escrevi para falar alguma coisa naquilo que Deus nos concedeu nessa noite para a nossa edificação, para a minha edificação, para a edificação de todos vocês. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saulinho, hoje eu saí com a Elisama de manhã e quando eu cheguei em uma determinada loja, a gente estava lá comprando alguma coisa e tinha um cidadão também comprando. E eu perguntei o nome dele. E o nome dele, ele chamava-se José Amor. O nome do cidadão, como? José Amor. Aí sabe o que ele disse a mim? Ele disse uma coisa que eu aprendi, foi amar. Eu digo, me ensine. Se o seu nome já diz que aquele que se chama de amor deve amar, eu disse a ele. Ele disse, eu amo. Para melhor dizer a você, eu tenho 70 filhos. Aí como é que o senhor conseguiu ter 70 filhos? Ele disse para mim, eu adotei 70 filhos. Meu irmão, imagina só que coisa maravilhosa. E tudo que o homem falou foi só amor. Foi na Bíblia, mexeu a Bíblia, e tudo que tinha a respeito da palavra amor na Bíblia, aquele homem começou a falar, irmãos. E eu comecei a ouvir aquele homem, Saulinho. E vou ter o prazer de um dia apresentar ele a vocês. Então, quando nós vemos que Deus amou o mundo, a primeira coisa que Deus fez foi dar. Deu Jesus Cristo, seu Filho. Quem ama, dá.
Quem ama se entrega. Quem ama só faz trazer aquilo que a palavra de Deus diz, bem ao próximo. Amém? Porque aquele que ama, ele é nascido de Deus. Ele conhece a Deus. E uma das coisas que eu escrevi aqui foi falando sobre o nosso cotidiano. Como a gente reclama. Como a gente murmura. Como a gente muitas vezes procede. Esses dias aqui, aos domingos, eu percebi Deus falando alguma coisa para nós, sobre pensamento, sobre santificação, sobre mudanças. Deus vem falando a cada domingo para nós. Me lembro quando o pastor trouxe 2 domingos, o pastor de Minas falou aqui, eu não me esqueci daquelas palavras. E uma das coisas que eu procurei fazer foi ter cuidado com minha mente. Ele disse que 20% dos nossos pensamentos é aquilo que a gente pensa bem, 80% não. Foi feita uma avaliação, né? Foi feito um estudo sobre isso, e se percebeu que 80% dos pensamentos humanos são negativos. E 20% é o que realmente nós pensamos de bem. Mas aí, eu digo, meu Deus, quantas vezes eu murmuro, quantas vezes eu reclamo, quantas vezes eu erro. Falando com Deus sobre isso. E um dos textos bíblicos, né, que eu li nesse dia foi 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. Põe aí, Saulinho. O capítulo 5, do versículo 12 em diante, até o versículo 23. Eu queria que cada irmão refletisse bem, né? Observasse bem esse texto. Essa palavra é uma palavra do apóstolo Paulo, falando à igreja em Tessalônica, na sua primeira carta. O que é que diz lá? Vamos lá. Todos que têm sua Bíblia podem abrir, e quem não trouxe pode acompanhar por ali. 5, do versículo 12, que diz assim: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que preside sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejai pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem, presta atenção, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda
a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem pode dizer amém? Vamos recitar o versículo 23. Coloca aí, vamos lá. Vamos lá? Todos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem diz amém? Quem quer buscar uma vida em santidade aqui? Quem quer buscar uma vida em santidade? Amém. Então, nós observamos, irmãos, que no cotidiano da gente, nós somos muito de nos queixarmos. Às vezes as coisas não andam bem. Muitas vezes, nos momentos de aflição, quando alguma coisa dá errada, quando acontece algo fora daquilo que nós esperamos, geralmente a nossa atitude, o nosso procedimento não corresponde com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente se justifica muitas vezes. Ah, mas você não está no meu lugar, mas você não passa por isso, mas você não sabe isso, mas eu... E coisas mínimas, muitas vezes nos traz murmuração, muitas vezes nos traz inquietação. E a palavra de Deus nos chama a atenção a uma vida de mudança, a uma vida de restauração da mente, a uma vida de transformação no corpo, na alma e no espírito. Será que Jesus preenche a gente? Será que o exemplo de Jesus preenche-nos? Quando ele diz: aprendei de mim. Será que verdadeiramente nós aprendemos de Jesus? Eu peço perdão a Deus, porque às vezes eu me encontro fora desse texto. E eu quero aprender de Jesus. Eu quero aprender a amar. Eu quero aprender a estar em paz com meus irmãos. Eu quero aprender a estar em paz com minha família. Eu quero aprender a estar em paz com aqueles que estão ao meu lado, os meus vizinhos, meus amigos de trabalho. Porque é necessário que a gente siga uma vida em santidade. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual... O que é que acontece? Ninguém verá o Senhor. Mas eu não tenho paz com fulano. Tem uma reserva. Eu não me dou bem com ciclano. Tem uma reserva. A palavra aqui, ela recomenda que nós venhamos a ter e seguir a paz com meia dúzia de irmãos, com meia dúzia de amigos, com meia dúzia de parentes. Seguir a paz com todos. Vamos dizer? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Porque Deus exige santidade. Santidade convém à igreja. Porque assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em alguma maneira de viver. Em toda a maneira de viver.
Então, em toda maneira, isto quer dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, a santidade, irmãos, para mim, para você e para nós, abrange todo o nosso ser. A santidade não é buscar somente estar lendo um texto, não, mas é a obediência à palavra de Deus. Foi lido a semana passada. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, nós precisamos viver essa palavra. Sermos cumpridores desta palavra em todo momento. E as recomendações que nós temos nessa epístola do apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante. Primeiro ele diz: reconheçais, irmãos, versículo 12, os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam. Nós sabemos que existe imperfeição na gente, mas existe algo em nosso coração. A gente ama, e quando a gente ama, a gente sofre. Eu vejo esses dias sofrimento por causa do amor. A gente ama, a gente pensa que está fazendo o bem, e o mal que a gente não quer já tem feito. A gente ama as pessoas. A gente quer o bem das pessoas. E às vezes aquelas pessoas não correspondem, e a gente esperava que aquelas pessoas correspondessem com esse amor, com esse cuidado, com esse carinho que nós estamos tendo. E muitas vezes isso não acontece. Acontece ao contrário, como nós temos percebido. Mas você nunca perde porque o amor é sofredor. Amém? O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não se soberbece, não se trata com leviandade e não busca seus próprios interesses. Então, nós devemos buscar a Deus de tal forma que a gente possa reconhecer, irmão, e valorizar o trabalho do outro. Amém? Aqueles que trabalham entre vós, aqueles que presidem entre vós, aqueles que foram chamados. Eu sei que há fraqueza em nós. Eu sei perfeitamente que vocês já viram vários defeitos em mim. Eu tenho. Mas eu peço a Deus para que Ele vá trabalhando e cada dia mais me transformando, me regenerando, me santificando pela sua palavra. Amém? Ah, mas você não é santo. Irmão, eu não sou santo. Então você não é cristão. Eu não sou Jesus, então não vai entrar no reino de Deus. Porque Jesus habitando em nós, a gente possui a mente de... E devemos santificar nossos pensamentos. E devemos ter uma mente agradecida. Uma mente amorosa, bondade, misericórdia, compaixão, graça. Quem vive uma vida de santidade ama. Deus nos ama porque Ele é um Deus santo, separado de toda a contaminação de pecado. Ele enviou Jesus pelos nossos pecados. Quem éramos nós antes? Onde nós estávamos? O que praticamos ou o que praticávamos? E hoje, quem somos nós? A Bíblia diz, segundo os Coríntios 5:17, que porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? As coisas velhas já passaram, irmãos. E eis que tudo se fez novo. Ódio, mágoa, rancor, guardar coisa no coração, angústia. Isso não deve ocupar o coração de alguém que ama a Deus.
Porque isso faz parte da tua vida antiga. Murmuração, reclamação. Tantas coisas insignificantes que a gente reclama. Tantas picuinhas. Eu às vezes faço isso, gente. E Deus quer trabalhar o nosso coração. Você está aí com os olhos bons, com as pernas boas, com os braços bons, já comeu hoje, já tomou café, ou pouco ou muito, mas você está bem, não está sofrendo, está andando, está vendo, está enxergando. Agora imagina naqueles que nada têm, naqueles que estão nos hospitais, naqueles que estão em cima de uma cama, naqueles que não têm os olhos, naquele que não tem os braços. E às vezes a gente reclama tanto, irmãos, por uma coisinha que deu errado aqui. Porque eu esqueci minha chave, perdi minha chave, eu não sei quem tirou minha chave daqui, eu não sei quem mexeu aqui, eu não sei quem mexeu. Somos assim. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? E que Deus possa trabalhar o nosso interior e corrigir essas coisas na nossa vida. A gente estava no pecado, a gente estava no mundo, a gente estava distante de Deus. E agora não, agora nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são participantes da sua própria natureza. Assim como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Que nós possamos analisar esse tipo de procedimento. O versículo 13 diz: que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que ademostrem os desordeneiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos, e sejais o quê? Paciente para com alguns. Sejais pacientes para com todos. A paciência é uma virtude muito importante, que ela testa a gente. E a gente reclama de barriga cheia, como diz as coisas. Aqui tem versículos para a gente analisar. Tende paz entre vós. Amém? Precisamos seguir a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Ele vai guardar o nosso coração, vai guardar os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem diz amém? Você quer viver uma vida assim? Diga amém. Você fazia a coisa errada antes? Diga amém. E agora está continuando fazendo? Vamos deixar, amém, que essas coisas fiquem para trás. Você é nova criatura agora. Vamos começar tudo de novo. A igreja odiana, ela tem se afastado muito da santidade. Porque o tempo da gente não dá para a gente pensar em santificar, em buscar uma vida constante. A gente se ocupa com tantas coisas. A gente somos atraídos por tantas coisas. Não temos tempo para orar. Agora vamos ver o que é que diz lá embaixo. Consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos, sejais pacientes para com todos. Vale salientar que antes de ontem, na sexta-feira, Júnior está aqui. E nós fomos fazer um trabalho. Irmãos, escuta isso, tá? Júnior está aqui, fui eu e ele. Na sexta-feira. A gente foi levar uma cesta básica em uma família que estava necessitada. Sexta-feira que passou. E quando nós chegamos naquela casa, uma casinha muito humilde, um lugar muito pobrezinho, um ambiente muito pobre. E quando a gente chegou ali, que nós entramos, que souberam que a gente estava chegando, foi uma alegria tão grande na rua, não foi, Júnior? Nós dois chegando, aquela alegria. E, olha aí, a criança já toda, quem vai chegando é o pastor, o irmão Júnior, tá? A gente chegamos,
Aí quando nós entramos naquela casa, tinha uma mulher de 49 anos cega, dos 2 olhos. Quero dizer a vocês que a cegueira dela foi proveniente de um murro do homem que vivia com ela. Ela perdeu os 2 olhos. Há 8 meses atrás, esta mesma mulher perdeu o seu filho mais novo, com 23 anos, parece. Foi exterminado ao lado da casa dela. E ela viu aquela cena. E o filho dela, mais velho, tem outro filho, ele estava em casa com ela quando nós entramos. Aí foi uma alegria muito grande. Ele foi quem foi nos receber no carro. E quando a gente chegamos ali, aquela mulher chorava, aquela mulher gritava, aquela mulher agradecia a Deus só porque nós entramos na casa dela, foi, gente? E ali nós começamos, irmãos, a trazer uma palavra para o coração daquela mulher, a trazer uma palavra para o coração daquele filho. Aquela mulher caiu em pranto. E ela disse: meu filho, eu agradeço a Deus, os irmãos terem chegado aqui. E agora, meu filho, Deus está trabalhando, está falando. E o filho dela tinha dito a ela que queria conseguir dinheiro para comprar uma arma e para exterminar aquele que exterminou a vida do seu irmão. Mas para a glória de Jesus, irmão, aquele moço começou a chorar depois da palavra. Não foi, Júnior? A lágrima caía, a mãe abraçou ele e se converteu os 2 naquela tarde. Se converteu tanto a mãe como o filho, irmão. E nessas alturas, entrou uma outra mulher na casa, chegou uma outra senhora. E eu e o Júnior estava lá, ali com a palavra, a gente dando a palavra, e de repente, aquela mulher que entrou, sentou ao nosso lado e ficou ali acompanhando aquela palavra que a gente estava conversando ali naquela acerca de Jesus. E de repente, na outra casa ao lado, uma parede que dividia uma casa da outra, uma casa também muito humilde, começou uma guerra. Uma guerra de 2 vozes. 2 vozes. Uma falava, outra falava. Mas o que acontece é que aquela palavra, aquelas vozes que a gente estava ouvindo, era de uma pessoa só. Estava ali uma pessoa só, sendo usada pelo inimigo. E aquela mulher disse: esse é meu filho. O diabo pegava ele e jogava no chão, metia a cabeça dele na parede, pintou e botou, jogava para lá, e ele gritava aqui, o diabo falava lá, ele falava cá, e começou aquela batalha. Eu chamei o Júnior e disse: Júnior, tu estás sabendo o que é isso? Olha, escuta, tem 2 vozes, uma e outra. Escuta uma e escuta a outra. E depois eu disse a Júnior: agora a gente vai orar aqui. Vamos orar. E quando a gente começou a orar, irmão, aquele alvoroço daquela casa foi... Quando ele percebeu que a gente estava naquela casa, aí aquele homem foi usado lá e falou lá sobre mim, sobre Júnior. E ele nunca viu aquele homem. E ele falando de lá do outro lado da parede. Mas quem estava falando não era ele, era o adversário das nossas almas, que possuiu aquele homem e que fazia com ele jogando no chão. E aquela mãe disse para a gente: esse meu filho, ele anda pelas madrugadas, ele anda gritando, ele anda fazendo isto, ele anda fazendo aquilo, os vizinhos já não suportam mais ele.
E quando terminou aquela reunião ali naquela casa, a mulher disse para nós: vocês podem ir lá na minha casa? Mas aí quando a gente estava orando ali, o Espírito Santo já começou a trabalhar aqui. E já foi amortecendo a força das trevas no outro lado. E quando nós oramos ali, irmão, entramos naquela casa, o homem já estava sentadinho ali, calado, sem aquele movimento das trevas, e a gente entrou com a palavra de Deus naquela casa. Irmãos, eu vi que sofrimento, motivo de murmuração, de queixa, naquela casa. Mas aquela mulher pediu socorro, irmãos. Aquela mulher se abraçou, aquela mulher chorou com os filhos, todas as duas, uma do lado e outra do outro. E daqui a pouco, aquele filho veio, abraçou aquela mãe. Eu digo, peça perdão à sua mãe. Confesse aqui Jesus como Senhor na sua vida. Ele abraçou a mãe dele. Ele abraçou a gente. E a gente saiu dali em paz naquela casa. E ficamos de voltar lá, Júnior. Então, irmãos, uma mãe aquela mulher sofrendo a vida toda com aqueles filhos viciados. E aquelas mães ali naquele bairro sofrendo demais. Então, irmão, a gente não está passando por essa situação. Nós não estamos passando por um momento como esse. A gente está em casa, às vezes, estamos no lar, estamos no trabalho, e Deus quer que a gente tenha uma mudança de comportamento em nossas vidas. Não reclame. Vamos orar por esse povo. Vamos buscar a Deus em oração. Então, o apóstolo, ele sai, no versículo 15, vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Meu irmão, isso é uma palavra verdadeira. A gente não pode retribuir o mal com o mal. Então eu disse àquele jovem, olha meu irmão, de hoje por diante você vai perdoar aquele rapaz. De hoje por diante você vai passar a amar a ele. Você e sua mãe, não tenha ódio, não guarde mágoa, não guarde rancor. E você vai ver que Deus é aquele que faz justiça. Amém, gente? E a palavra de Deus continua aconselhando. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas retribui o mal com o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Veja o seguinte versículo, o que é que diz? Irmãos, olha essa expressão. Vamos dizer todos nós. Diga aí. De novo. O que é sempre? O que é sempre? Regozijai-vos sempre. É uma condição de permanência, de perseverança, de constância. A palavra nos chama a nos regozijarmos sempre no Senhor. Regozijar-se é estar alegre. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo primava tanto pelo regozijo, que quase todas as suas cartas, ele falava sobre a alegria que ele tinha. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Em todo tempo, irmão, canta. Em todo tempo, adora. Em todo tempo agradece, seja grato e não ingrato. Por que a gente reclama tanto? Por que tanta ingratidão? Regozijai-vos sempre.
Porque a alegria no Senhor, a alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. Paulo e Silas à meia-noite, ou seja, no momento mais difícil de vida. A meia-noite fala de escuridão, fala de tribulação, fala de momentos difíceis. Paulo e Silas, eles resolveram à meia-noite se regozijarem. Cantavam louvores ao Senhor, preso no tronco. E os outros presos escutavam. E quando você adora a Deus, irmão, na tribulação, você é mais que vencedor. Amém? Então, Paulo diz lá, regozijai-vos sempre, sempre. E uma das citações que me veio também foi o Romanos, deixa eu ver aqui, o Romanos 12 e 15. Põe aí, Laísa. Alegrai-vos com... Vamos lá? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Deus é maravilhoso, mas Ele trabalha de uma forma maravilhosa. Eu quero me alegrar com vocês. Vocês querem se alegrar comigo? Alegrai-vos com os que se alegram. Ontem eu passei em frente de uma residência, tinha um sepultamento, tinha um corpo lá no terraço. E eu ia buscar água na fonte. Aí eu passei e parei. Ali é onde nós vimos aquela casa hoje, Elisama. E quando eu parei, aí alguém da família me disse, você pode fazer uma oração? Eu digo, oxe, posso sim. Aí deixei o carro lá, desliguei. Entrei naquele terraço e orei ali. Orei ali. Tinha pessoas muito tristes, porque tinha uma parente da família que tinha morrido. E ali eu comecei a falar do amor de Deus. Aí eu vi que muita gente estava triste. E tinha muito chorando. Então me lembrei desse versículo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas nós estamos alegres porque a alegria do Senhor, ela nos fortalece. Não há razão para você estar triste. Ah, mas você não passa por o que eu passo, olha. E você também não passa pelo que eu passo. Não é assim? A gente às vezes pensa que os nossos problemas, as nossas tribulações, as nossas dificuldades são maiores que a dos outros. Mas nós todos, Jesus disse para todos nós, no mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo. E eu quero dizer para você, meu irmão, tenha bom ânimo. Porque Jesus disse, eu venci este mundo e vós também vencereis. Você tem certeza da sua vitória? Vamos ver o próximo versículo? Qual é o próximo? Quem lê ali? Todos, vamos lá? Eu quero dizer para vocês que essa palavra hoje, para a gente pôr em prática, não é muito fácil. Porque as nossas ocupações e preocupações são tantas que a gente não tem um bom tempo para nos envolver com a oração. Mas a recomendação do apóstolo Paulo é orai sem cessar. Amém, irmãos? Aí eu pergunto à igreja aqui, como podemos orar sem cessar? Quem é que me responde?
em todo tempo. Tem alguém que pode responder, trazer outra resposta? Ok. Ok. Verbalização, certo. Ok. Você, Elisama. Está ligado no Senhor. Amém. Está antenado, né? Então, mas existe algo interessante nisso. Orai sem cessar. Como? A pergunta, como, Senhor? Aí você faz essa pergunta a você mesmo. Será que eu estou orando constantemente? Eu creio que essa oração sem cessar é uma questão de vigilância. No momento que você faz uma avaliação de como está você, é o teu espírito dizendo, olha, tu precisa se aproximar do Espírito de Deus, porque o Espírito em nós, ele testifica com o Espírito Santo. E orar sem cessar, eu creio que realmente é uma vida, como o apóstolo Paulo disse, santificada, no corpo, na alma e no espírito. Porque se eu tiver com meus pensamentos livres para Deus, eu tenho acesso a Deus todo o tempo. Mas se tem uma preocupação na minha mente a cada instante, eu começo a pensar um bocado de bagatela. Aí vou inventando outros, daqui a pouco está um monte de confusão na minha mente. Como é que eu posso orar a Deus se eu não descanso? Se eu não tenho paz interior? Orai sem cessar. Perseverando na oração, como nós lemos em Romanos 12, que diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverança na oração. A gente está ligado falando com Deus. Está ligado falando com Deus. E Deus fala conosco. Orar, você vai receber a direção de Deus. Você vai falar com Deus. Você vai ouvir Deus trabalhando e falando ao teu homem interior. Ele vai trazer, quando você ora a Deus, ele traz revelação. E nem tudo que você pede a Deus, Deus está pronto a responder, não. Tem coisas que você pede a Deus que Deus não quer que você peça. E você pede. A gente imagina Paulo na oração. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes a Deus. E pediu a Deus em sua oração que Deus tirasse o espinho que estava na sua carne. Deus tirou. Mas foi cantado um hino hoje aqui maravilhoso sobre a graça. Não foi isso? O que foi que Deus disse a Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Basta-me a tua graça, Senhor. Por quê? Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fragilidade deste homem. E a gente quer que Deus tire algo da gente, mas Deus permite que aquilo permaneça. Mas era um espinho na carne. E o pior, era o inimigo que estava ali, que vinha da parte do inimigo, para ali esbofete. Ele não aguentava, era algo que machucava ele, era algo que inquietava. Muitas vezes ele orou a Deus uma vez, orou 2, orou 3, e Deus disse a ele, vai continuar, Paulo. O que eu quero é que a minha graça seja uma constante em tua vida. Meu poder vai se aperfeiçoar nessa tua fragilidade.
Então, amados irmãos, a palavra diz: orai sem... Vamos responder. Orai sem cessar. Quando você for dormir, ore. Quando você estiver na cozinha, ore. Jesus é bom, Deus é fiel, Jesus é bom, Deus é fiel. Não dá espaço a outra coisa. Quando estiver no trabalho, ora. Quando estiver lavando a roupa, ora. Quando estiver no supermercado, ora. Quando acontecer algo, ora. Vê alguém caído na estrada, que houve um atropelamento, ora. Tantas coisas para a gente orar. Ontem eu fui num desafio jovem. Eu vi quanta necessidade há da gente não só cooperar, como orar por aquele povo. O Senhor me levou ali ontem, uma bênção. Viu, Jânio? Foi uma bênção no centro de recuperação ontem. Chegamos lá, Deus falou de uma forma toda especial naquele trabalho de ontem. Eu fiquei assim, eu falei com o Júnior estava muito ocupado no sábado. Aliás, foi no sábado. O Júnior tem muita ocupação no trabalho dele. E eu digo, sabe uma coisa? Eu vou lá. Aí peguei o carro e fui. Mas, irmão, foi muito gostoso, sabe? E quando eu cheguei lá, irmãos, a alegria daquele povo. Ô, irmão, quanto é bom amar aquele povo. Que trabalho amoroso o Ricardo faz, Saulinho. Que trabalho amoroso. Como se Ricardo ama aquele grupo de homens. E o respeito que aquele caba tem a Ricardo. Então, irmãos, é importante a gente amar as vidas, se dar por elas, se gastar por elas. Só sabe isso quando a gente chega numa casa daquela, Júnior. Quando a gente vai. Se a gente ficar só ouvindo aqui, sentado aqui, e não sentindo a dor do nosso semelhante, e não orar por ele, não interceder a Deus, e não pedir autoridade a Deus, e não pedir santidade a Deus, não poder pedir unção, amor pelos perdidos, a gente vai ver uma igreja fracassada. Orar sem cessar está atuando constantemente, irmão. Eu saí com minha esposa na feira, irmão. E quando a gente chegou ali, ela viu quase que eu não parava dentro daquela feira. Mas é porque eu amo aquele povo, minha filha. E quero que Deus salve eles. Eu amo. Eu me desgasto não pelo fato que não, mas porque são vidas que precisam ouvir falar de Jesus. Ele está perto de tu, ele está ao teu lado, é teu vizinho, está lá na feira, está no supermercado, está maquinando mal, e às vezes está juntinho de você. Será que você está orando ali para que Deus lhe traga a revelação da necessidade daquelas pessoas? Orai sem cessar. Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores vão adorar Ele em espírito, em verdade. É estar ligado, adorando 24 horas do dia. A gente tem muito como adorar em conjunto, em comunidade, em grupos. Mas o importante é você e eu, nós termos comunhão constante com o Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Agora vem o versículo 18, o que é que diz? Vamos lá, repetir o versículo 18, eu vou terminar. Vamos lá, todo mundo falando. Poxa, devemos dar graça em que condição? Em tudo. Em tudo. Será que você está sendo grato pela dor que você sentiu ontem? Ah, Senhor, eu vou agradecer até por essa dor, esse espinho que está me furando aqui. Mas, Senhor, para eu agradecer por esse espinho, sim. Dê graça. Ou você está reclamando, ou você está ficando chato, ou você está ficando chata. Ah, você não está sentindo o que eu estou sentindo. Olha, é um espinho na carne. Dê glória a Deus. Se regozije sempre, ore. Engrandeça a Deus para você ver se isso não vai embora. Se o milagre não vai acontecer, quando você resolve adorar ao Senhor. Dá graça em tudo.
Aí Paulo, depois que o Senhor falou isso com ele, Saulinho, quando ele chegou no cárcere, ele se lembrou, mas o Senhor disse a mim que a minha graça te basta, Paulo. Então, não importa que tu esteja aqui amarrado, que tu esteja aqui sofrendo, mas dê graça em tudo. Amém. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com a igreja, irmãos. Nós temos que nos dobrar diante do Senhor, agradecido. Mas está uma tempestade tão grande, a gente vai afundar, a gente vai morrer. Essa dor que eu estou, você não está com ela. Você não sabe o que é que eu estou sentindo. A senhora não sabe o que eu sinto. Irmão, meus olhos não estão vendo bem. Será que você já agradeceu pelo médico que lhe operou? Será? Pelo médico que cuidou da tua saúde? Deus proporciona tantas coisas boas pelo médico que operou Sérgio Murilo, que operou Saulinho. Tudo dá graça. E Deus prepara tudo de bom para a gente. Que operou Júnior. Júnior estava todo envergado. E Deus usou o médico. E Júnior estava ali ontem, só tu vendo, saindo comigo. Parecia que um gigante. De sexta-feira. Pegando as coisas, não pega pesando, deixa que o rapaz vai pegar aqui, certo? Mas Deus trabalha, irmão, então devemos dar graça. Engrandeça a Deus na sua vida. Não murmura, não fala mal, não te incomoda com coisinhas pequenas. Tem tanta coisa para a gente se preocupar e a gente às vezes está preocupado com tantas coisas que não edifica. Então a palavra está dizendo: esta é a vontade de Deus. Jesus, me ajuda a fazer a tua vontade, Senhor. Vamos dizer: Senhor, nos ajude a fazer a tua vontade. Amém. Esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Não extinguais o Espírito. Olha, tem um outro versículo bem grande ali. É o versículo de número 21. Vamos dizer todos nós, 20, aliás. 19, aliás. Não extinguais o Espírito. O que significa essa palavra extinguir? Quem já viu? Não extinguais o Espírito. Apagar, certo? Ou seja, entristecer. Extinguir é parar e continuar a buscar o Espírito. Ou seja, você está recuando em vez de avançando. A Bíblia nos manda encher-se do Espírito Santo. A Bíblia nos fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E quantas vezes a gente está entristecendo o Espírito Santo? Eu entristeci o Espírito Santo na semana passada com a atitude minha. Eu entristeci. Eu percebi que eu entristeci. Eu peço a Deus que Ele me perdoe das minhas fraquezas, das minhas falhas. E a Bíblia fala aqui, irmãos, que não devemos extinguir o Espírito Santo. Ou seja, aniquilar a ação do Espírito em nossas vidas. Reduzir a ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Bloquear a ação do Espírito de Deus na nossa vida por causa de uma palavra. Uma só palavra que você der, você perde a graça. Por isso que diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata. Portanto, irmãos, o versículo 20 diz: não desprezeis as profecias. Se você quer conhecer as profecias,
A palavra de Deus está cheia. Amém? Só basta ir para a palavra. O que é que a palavra profética diz para a gente? Vai ver o exemplo de Jeremias? Sofria porque falava a palavra de Deus. Vai ver os exemplos de Isaías? Não despreza a profecia. Isaías profetizou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, um homem maligno, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Isso é profecia de Deus, irmão. É a palavra. Não se aparte da tua boca, disse a Josué, o livro desta lei. São palavras que são proféticas, que nos advertem. Então, não despreze essas palavras. Palavras proféticas, palavras que se fala, palavras que ouvimos domingo passado, palavras que ouvimos nos domingos anteriores, palavras que ouvimos hoje. Não despreze a profecia do Senhor. Examinai tudo, retende o bem. Amém? O próximo versículo, vamos dizer? O que é que a gente deve reter, irmãos? Não importa o que você está ouvindo. Ah, mas fulano falou isso, falou aquilo. Deixa para lá. Ah, mas fulano falou que eu sou feio. Eu sou. Mas deixa para lá. Examinai tudo, ouça tudo. Veja que alguém está falando. Examine, analise, mas retenha o que é bom. Hoje eu comprei um peixe bonito. Um peixe grandão, o cara vendendo lá na rua, eu comprei. Mas quando eu for comer aquele peixe, eu sei que o peixe é gostoso. Mas eu não vou comer aquele peixe todo. Eu vou tirar a parte boa, examinar o que é bom, tirar as espinhas para fora e não vou engolir as espinhas. Examine tudo. O peixe gostoso, mas tem espinha. Mas retém o bem, ou seja, você vai reter o bem quando você separa as espinhas e só come a carne. Se alguém está falando alguma coisa que não é bom, faça o seguinte: tira a espinha de lado, come só a carne. Examine tudo e retenha só o que é bom. Porque todo mundo tem virtude, todo mundo tem algo bom. E daqueles que você vai falar, vai tirar alguma coisa boa, seja ele que for. Até a jumenta de Balaão, a gente vai encontrar algo bom. Deus fez ela profetizar. Quem diz amém? Examinai tudo, reter o bem. Jesus andou fazendo o que, irmão? O bem. Ele perdeu em fazer o bem? Não. Jesus fez o bem a todos. Ah, mas é meu inimigo, esse cara me fez mal, ele me aborreceu bastante. Aí, Romanos diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Você está fazendo bem ou não? Ou você vai retribuir com outra coisa? Não, ele não vai mais fazer isso. Eu não vou mais conceder que ele venha aqui. Eu não vou mais que ele entre aqui, que ele chegue lá, que ele faça isso. Aqui na minha casa só quem manda sou eu. Não, quem manda na sua casa é Jesus. Amém? Não é maravilhoso isso? Retenha o bem. Vamos ver o seguinte. Abstende-vos de... Isso é muito forte. Vamos lá todos nós? Será que essas palavras têm um sentido amplo? O que é se abster? Abstende-vos de toda aparência do mal. Irmão, olha, o pastor que teve aqui a semana passada falou umas palavras um pouco duras, mas eu acho que às vezes a gente até, poxa, que palavra dura, medonha. Mas vamos para esse texto.
No mundo que vivemos, o que é que a gente encontra a cada dia? Às vezes eu estou com meu netinho em casa, está ali junto à Voltânia, e quando ele está lá ligadozinho nos desenhos, eu estou ligado com ele. Vou lá, olha, peraí, isso aí não é bom. Isso aí não é bom, né, Tonizinho? É ou não é, Tony? Não. Fala, rapaz. Aí eu chego lá e digo, olha, vamos ver se a gente encontra outro melhor. Aí ele já sabe, quando ele me vê, ele já fica precavido, né? E tem um coleguinha dele, que a semana passada botou um joguinho do mini Buda. E eu comecei a ouvir. E tudo que eu comecei a ouvir, aquilo que estava aparentando mal, estava sendo jogado na mente de Etonizinho. Aí eu fui para Etony, eu disse, Etonizinho, quem é esse mini Buda? E na história é um cara que praticava tudo quanto era de violência. E fica um menino de um lado e outro do outro. Vai, pega ele aí, assim, a ele. Olha, tu vai, atira, faz isso, faz aquilo, tal. E eu digo, o que é que a mente de uma criança pode se ocupar? E se a avó, o avô, o pai, a mãe não estiver disciplinando essa criança em relação a isso? E eu dizia a ele, olha, meu filho, tem algo melhor para você. Fale com esse colega, pergunte a ele quem é esse mini Buda. É coisa simples, irmão, mas na cabeça das crianças, olha. Por que é que tantas crianças hoje andam fazendo determinadas coisas com 13, 14, 15 anos? Por quê? Que estímulo vem? De onde vem? Os pais não sabem. Ah, mas meu filho era tão bom, meu filho... Mas aonde foi a escola que... Hoje o mal, irmão, nessa questão da internet, às vezes essas observações, esses aplicativos que as crianças vão lá e mexem, isso é perigoso, meu mano. Vamos ter cuidado nas nossas crianças. E eu fico todo o tempo lá investigando isso. Ele às vezes já sabe quando eu chego, né? O vovô chega, então vamos ler lá, Etony. Obstende-vos de toda a aparência do mal, sua aparência. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar, irmãos, é estar buscando aquilo que aparentemente é mal. O pastor falou uns dias atrás sobre novelas. Quem ouviu? Quem ouviu? Tem certo tipo de novela, irmãos. E todas essas novelas. Não vai trazer algo bom que você possa sentar ali. Você acha que Jesus pode sentar com você na hora que você está assistindo aquelas mazelas? Ah, mas principalmente determinados tipos de novela. Aí vem ali, você não deve. Aquilo que está aparentando ser mal para você, não alimente no seu homem interior. Vamos ver o próximo versículo. O que é que diz? Vamos lá? Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Isso aí, irmãos, é o resultado de tudo que Paulo falou antes. Ele agora resume tudo, fazendo uma advertência. Aliás, trazendo um texto de edificação para aqueles que ele escrevia. Ele aconselha, irmão. E a Bíblia está cheia desses conselhos. Aí ele diz, e o mesmo Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Vos santifique em tudo. Tudo.
Será que você está com sua vida santificada em tudo e eu estou com minha vida santificada em tudo? E todo o vosso espírito, olha, ele começa pelo espírito, veja só. Aí vem a sequência. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala de uma santificação total do nosso ser, do nosso espírito. Como santificar o espírito, irmãos? A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele está morto espiritualmente, ou seja, o seu espírito não é alimentado pelo Espírito Santo. Porque precisa se nascer de novo para poder nascer da água e do Espírito. Para poder ter a revelação de Deus. Para poder ter uma vida transformada. Para poder ter uma vida nova. O espírito da gente precisa ser refeito. Ele estava parado, estava inerte. Mas depois que nasce de novo, nasceu da água e do Espírito. Foi vivificado. Foi restaurado do estado caótico que nós vivíamos antes. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a santificação, ela começa do âmago, do mais profundo do nosso ser. Ela se processa a começar do homem interior, que é o Espírito que Deus nos deu. Vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Olha, irmão, veja só. A santificação é no espírito, é na alma e é no corpo. Primeiro, por quê? Porque a alma é onde concentramos todos os nossos pensamentos, nossa vontade, nossas emoções. E se isso não tiver um controle pelo Espírito de Deus em nosso espírito, a gente só vai pecar. Porque a Bíblia diz que a alma é tendente a pecar. E a alma que pecar, esta morrerá. Então vamos santificar o nosso espírito. Vamos santificar os nossos pensamentos. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é boa fama, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isto que ocupe a vossa mente, seja isto que ocupe a vossa alma. Espírito, alma e o corpo. E meu corpo? Irmão, teu corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo não é aquele corpo que antes vivíamos no engano. Hoje, como nova criatura, o nosso corpo deve ser santificado. Amém? Corpo, alma e espírito plenamente conservados e irrepreensíveis. O corpo é o templo do Espírito Santo, irmão. E Paulo diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Aquele que destruir esse templo, esse tabernáculo, esse corpo, Deus o destruirá, irmãos. Vamos santificar a nossa vida. Não vamos viver semelhante ao mundo. Se o mundo está vivendo, oferecendo o corpo aí de todo jeito, manchando o seu corpo, enganando-se com a vida vulgar, isto não convém aos salvos. Saiba que seu corpo é para ser preservado para o Senhor. O meu corpo, o nosso corpo. Então devemos santificá-los para Deus. Então que o Senhor possa nos santificar
no corpo, na alma e no espírito. Todo o nosso ser, irmãos, isento dessas contaminações. E agora a gente vai dizer, como disse o salmista Davi, para encerrar essa palavra nessa noite, você vai dizer comigo, bendize, está muito fraco, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O corpo, a alma e o espírito bendizendo o nome santo do Senhor. Quem deseja praticar isso, diga amém. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, agora nós vamos concluir, né, a reunião desta noite, agradecidos a Deus. Mas sempre a gente faz um convite, irmãos. E um dia eu cheguei aqui e alguém disse, não fizeram o convite? Tem alguém nessa noite que deseja vir aqui para a gente orar, rendendo-se plenamente ao Senhor Jesus? Se tem alguém, pode vir liberalmente, que ainda não se entregou para Jesus e deseja fazer isso, venha que a gente ora por você. Se não há, a gente vai nesse instante agradecer com a oração, agradecendo a Deus pela vida de cada irmão, por vocês estarem dispostos hoje para chegar aqui, que bênção. Amém? E a gente vai estar, durante essa semana, reunindo o nosso grupo pequeno, vai ser lá em casa, quarta-feira à noite, tá? Aqueles que são componentes, façam um esforçozinho, vamos lá chegar as irmãs aqui. Se alguma irmã tiver dificuldade, a gente fala com os irmãos, aí vê quem tem um carro que pode passar para apanhar vocês. A gente põe no grupo e a gente vai questionar no grupo, vai perguntar no grupo, aquelas que puderem cooperar, aí vai descer da Vista Alegre e estar aqui em casa conosco, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor, vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento.